TV Artilheiro. Os dois, né? Vamos lá? Ô, Paulinho Kobayashi, uma avaliação dessa nova derrota para o Fortaleza hoje, 4-0. Bom, eu entendo que mérito também, nós não podemos tirar o mérito do Fortaleza. Acho que o que atrapalhou a gente foi tomar os gols no início do jogo. Com 4 minutos já tinha tomado um gol, com 8 já tinha tomado o segundo. Nosso time não conseguiu encaixar no primeiro tempo, então essa foi a maior dificuldade que nós tivemos. E depois no segundo tempo nós já voltamos um pouquinho melhor, conseguimos jogar, conseguimos envolver o adversário, mas os gols não saíram. Então eu entendo que a nossa maior dificuldade foi no início do jogo, e aí depois, infelizmente, acho que o placar atrás a gente não conseguiu reverter. E a experiência também dos jogadores que tem o Fortaleza, acho que é natural manter a posse de bola, tentar achar o espaço, e eles foram felizes e conseguiram fazer os gols. Eu queria que você explicasse, Paulinho, o início do jogo sem o lateral direito da posição. Você tinha o Negueba e o André no banco e começou com o Lincoln caindo por lá. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu terminei o outro jogo, que o time foi bem. Então eu entendo que o Lincoln encaixou ali melhor na marcação, estava tendo dificuldade pelo lado esquerdo, pelo lado direito, esquerdo dos adversários. O próprio Fortaleza tinha conseguido no primeiro jogo várias jogadas ali pelo lado direito meu, pela minha lateral. No jogo contra o Náutico também tive dificuldade ali na lateral, então eu coloquei um que marcava um pouquinho melhor, com qualidade técnica. E sempre estão me perguntando a respeito do garoto, do André. Acho que, principalmente num jogo como esse, colocar um garoto, eu acho que seria até queimar a etapa do garoto e até atrapalhar ele na carreira. De repente, se ele toma aí alguns dribles, acaba tomando gol ali, aí começa a culpar o garoto. Então nós temos que saber preservá-lo. No momento certo tem que colocar esses jogadores aí. Eu acho que existem os momentos certos, então a gente tem que saber, principalmente o comandante, tem que saber o momento que você vai colocar um garoto, lançar um garoto, assim como nós lançamos o Kiwan. Então é dessa maneira que tem que ser feito. Então essas perguntas sempre são feitas a respeito do André. Eu acho que deveria rever esses conceitos. Algumas pessoas que acham que a gente tem alguma cisma, senão eu nem convocaria nenhum garoto da base, muito pelo contrário, eu tenho colocado. E acho que é o momento certo. Acho que uma quarta de finais de uma Copa do Nordeste, quem faz essas perguntas aí nas redes sociais deveria rever esses conceitos aí e entender o porquê que às vezes a gente opta em não colocar o garoto em uma situação tão difícil. Boa parte dos campeonatos disputados, você começou com um ataque com Puga e Ciel. Hoje, Ciel e Kiwan. Por que o Puga hoje no banco no início da partida? Pelo momento do Puga. Acho que nesses últimos jogos aí ele não tem conseguido passar o drible, não passa pelo adversário, não conseguia fazer uma jogada. Eu acho que às vezes o psicológico atrapalha um pouco. E como eu já tive lá dentro, eu sei o momento que o atleta está passando. Às vezes ele se sente numa situação, talvez querendo fazer demais e acaba esquecendo de fazer o simples. Muitas vezes o simples é o correto, então acaba tendo dificuldade. E quando você entra no segundo tempo, faz o que ele fez. Ele conseguiu jogar futebol. Então tem que saber os momentos certos. E por isso que eu optei em colocar o Kiwan, que entrou muito bem no outro jogo também. Eu acho que tem que entender os méritos desses atletas, assim como eu coloquei o Thiaguinho nos outros jogos como meia. Hoje eu coloquei um mais experiente. Então são situações que a gente vê no dia a dia, a gente vê nos jogos o crescimento de cada um. Por isso a gente tem que optar para fazer a melhor formação. Professor, boa noite. Pedro Pinheiro da Band, prazer estar falando com você. Você já fez a sua avaliação da sua partida, falou que o time não encaixou muito bem nesse jogo, mas um dos principais pontos que mexeu mais o psicológico do time do Ferroviário foram os 2 gols logo no começo da partida? Eu acredito que sim. Eu acho que quando você toma esses 2 gols muito rápido, e da maneira que nós tomamos também, né? Nós não conseguimos encaixar a marcação, trocaram ali os passes próximo da minha área, não teve uma marcação mais forte, coisa que eu pedi para eles no intervalo. Voltamos no segundo tempo diferente, marcando mais forte, não dando espaço para o adversário. Quando eles pensam em fazer uma tabela, nós já estávamos mais próximos, coisa que no início do jogo eles conseguiram fazer com facilidade. Isso daí, lógico, atrapalha. Quando você toma alguns 4 minutos, acho que menos de 10 minutos, acho que 8 minutos, já estava 2-0. Você no placar tendo que correr atrás, realmente acho que foi o que abalou um pouco a nossa equipe. E no segundo tempo nós tentamos até, conseguimos jogar, mas quando a bola não quer entrar, não tem jeito.
Kobayashi, boa noite. Estava conversando com o Douglas, fazendo uma entrevista com ele ali na saída do campo, e ele fez questão de, antes de qualquer coisa, elogiar o elenco, lembrar para quem está com a memória fraca de que o Ferroviário não tem um elenco muito grande, então precisa repetir a escalação, e esses caras vêm numa batida de 20 jogos, 20 e poucos jogos, 22. nessa sequência toda. Eu queria que você falasse disso também, de quanto esses caras são guerreiros e tal, do que significa estar nesse momento. O Ferroviário estava numas quartas de final de Copa do Nordeste, que muita gente imaginou, aliás, não imaginou que isso pudesse acontecer. Com certeza, foi o que eu falei para eles pós-jogo. Perdemos o jogo, não era isso que nós gostaríamos. Você acaba perdendo principalmente de 4, você acaba ficando muito chateado, abatido. E eu parabenizei todos eles. Falei, o que eles construíram um castelo. Hoje a gente pode ficar chateado, mas não apaga nada daquilo que eles fizeram. Eles conseguiram uma classificação para a Copa do Nordeste onde ninguém acreditava. Conseguiram passar a primeira fase, que o ano passado nós não conseguimos na Copa do Brasil. Conseguimos levantar fundos para o próprio clube. Então, e quando você classifica numa quartas de finais para uma Copa do Nordeste, menos ainda, eu acho que as pessoas imaginavam que a gente seria capaz. Chegamos numa semifinal, brigando de igual para igual. Lógico, acabamos tomando os gols, perdendo o jogo, com 1 a menos desde os 25 minutos. Mas isso não apaga nada do que eles fizeram. Esses jogadores são guerreiros, praticamente aí são 22 jogos, com 70% dos jogadores jogando todos os jogos. Então isso daí eu só tenho que parabenizar esses jogadores aí pelo que eles fizeram, pelo que eles construíram, que não é fácil. Eu estava até lá dentro conversando, quando você faz a revisão do motor de um carro, você troca o óleo e ele está novo. Agora o ser humano não, o ser humano você precisa de um tempo de recuperação, né? Mas o próprio Ciel é um cara que tem uma idade já um pouco mais avançada, ele tem um preparo físico espetacular, mas ele precisa de tempo para recuperar. Isso daí é fisiológico, isso daí não é uma coisa normal. Uma pessoa que tem a idade que ele tem precisa às vezes de 2 dias, 3 dias para tentar recuperar, e depois treinar, para daqui uma semana ele estar de novo 100% como ele estava. Então ele foi guerreiro também. Nós não podemos tirar os méritos deles, tanto dele como do Pulga, que foram os artilheiros da nossa equipe. Então assim, eles são merecedores de tudo isso. Mas todos os atletas que eu falo que brigaram, que lutaram desde o início, eles estão todos eles de parabéns, porque não é fácil você jogar 22 jogos com praticamente 70% da equipe que iniciou a pré-Copa do Nordeste, terminou a Copa do Nordeste, o estadual e a Copa do Brasil. Ô, Paulinho, mais uma pergunta. Objetivos alcançados, na minha opinião. Classificado na pré-Copa, indo para a Copa. Daí para frente o que viesse era bônus, era lucro. No Campeonato Cearense, objetivo alcançado, porque garantiu 4ª divisão para o ano que vem. Daí para frente o que viesse era bônus. Copa do Brasil, a mesma coisa. O principal objetivo era eliminar o Resende. Daí para frente o que viesse era bônus. Agora vem o maior objetivo de todos, que aí não tem outra história. É a 4ª divisão e não tem outra história. É subir para a 3ª divisão. Até aqui todos os objetivos foram alcançados. Parabéns pela colocação. Às vezes as pessoas ficam tristes pelo que nós saímos fora de praticamente todas as competições. Mas os objetivos foram alcançados desde o primeiro jogo. Acho que nós fizemos lá os jogos contra o Asa e Confiança. Não foi fácil, mesmo porque, assim, além de conseguir levar para a Copa do Nordeste, o recurso para o clube, de um clube que tinha caído no ano passado, o recurso fica escasso e nós conseguimos levantar esse recurso para que o clube pudesse ter uma manutenção para esse segundo semestre. E eu vejo com esses olhos também que era importante conseguir esses recursos. Então eu entendo que essa Série D para a gente, o acesso, é tão importante quanto esse recurso. Então nós temos que nos entregarmos de corpo e alma, buscar esse acesso, porque eu acredito que o Ferroviário nunca deveria ter caído da Série C para a Série D. Então nós temos que buscar esse acesso, vamos reforçar, vamos buscar agora esses atletas que possam estar nos ajudando, juntando com esses que já têm um modelo de jogo, já entende como é que a gente quer que jogue, e os adversários são diferentes, né? Então a gente não vai enfrentar um Fortaleza que é da Série A, não vai enfrentar um Bahia que é da Série A, não vai enfrentar os outros times que são Série B, Série C. Nós vamos enfrentar clubes que são de Série D também, da mesma divisão. Então eu entendo que nós temos grandes chances de conseguir esse objetivo também e fechar o ano com chave de ouro. Professor, aqui novamente, só para falar um pouco o antes do pré-jogo. Qual foi a conversa que você teve com o elenco do Ferroviário? Porque era um jogo único, decisivo. Qual foi essa conversa que você teve? Final de campeonato.
Falei para eles que para a gente é final de campeonato. Tudo vai dar sequência se nós conseguíssemos a vitória. Senão, nós iríamos para casa. Então, eu falei para eles que nós estamos disputando uma Copa do Mundo, final de campeonato, assim como os outros jogos do início do ano contra o Asa e contra o Confiança, que nós precisaríamos passar por eles para poder conquistar, para poder chegar. Hoje não seria diferente, já que nós não conseguimos o objetivo da Copa do Brasil. Lógico, com o Grêmio não tem nem como a gente mensurar a dimensão do Grêmio. E depois o estadual também, com uma equipe fortíssima, que é o Fortaleza, não podemos tirar o mérito do Fortaleza. E agora na Copa do Nordeste também, nós acabamos enfrentando eles, aquilo que eu falei desde o início. Não tiro o mérito deles, conseguiram uma grande vitória, mas a nossa equipe, pelo que nós temos e pelas divisões que nós disputamos, fizemos uma excelente campanha e todos os atletas estão de parabéns. Paulinho, de novo, agora é pensar adiante, 4ª divisão. Pergunta primeira, Paulinho continua? Eu já fiz uma pesquisa entre os diretores do Ferroviário e conversei, é interesse da diretoria sim, continuar com você. Agora eu pergunto, você tem interesse em continuar no Ferroviário e se continua, vai reformular o elenco? Tenho interesse sim, já falei com a diretoria, estamos bem encaminhados, estamos ali 90% para eu ficar. É aquilo que eu falo para vocês, eu falo para todo mundo que o ano passado eu fiquei devendo o Ferroviário na Copa do Brasil. E aí o presidente até me cobrou quando eu cheguei, né? E falou, rapaz, você está me devendo. Eu vou te pagar com juros. Aí consegui a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, paguei com juros. Agora estou devendo para ele também um acesso. Então vamos buscar esse acesso aí, vamos estar junto. Espero que a gente consiga aí só esses detalhezinhos aí, ajustar esse detalhe. E com certeza precisa de um reforço, de uma reformulação em alguns setores, para que a gente possa fazer uma equipe competitiva e buscar o maior objetivo do ano, que agora, daqui para frente, é o acesso à Série C. Seria interessante também definir grupos, essa história, quem fica, quem sai, tem jogador que quer sair, aí isso atrapalha, ou seja, você ficando, isso também será definido. É uma coisa que os próprios atletas, né, ficam naquela questão, será que o professor vai ficar, será que ele vai sair? Muitos gostam de trabalhar com a gente e isso daí influencia também, principalmente essa manutenção, né? E a gente conseguindo aí bater o martelo, pode ter certeza que muitos vão ficar, outros já acaba o contrato, talvez uma reformulação de alguns setores. E tudo isso daí vai sentar, vamos planejar e vamos traçar aí a melhor maneira possível para que a gente consiga o nosso objetivo, que é o acesso à Série C. Só para eu finalizar, para a gente não ficar gerando expectativa, quando será o dia do eu fico? Eu fico. Posso levar o celular? Você viu que eu já estou indo, né? TV Artilheiro.